Olá a todos, sejam bem-vindos. Dando prosseguimento à sequência de vídeos sobre o sistema SPCE Cadastro 2020, vamos conhecer nesse vídeo outras duas funcionalidades do sistema. São elas a funcionalidade de despesas e doações a terceiros. Então, iniciando aqui pela funcionalidade de despesas. Essa é a tela na qual o candidato ou a direção partidária vai efetuar o registro da despesa contratada durante a campanha. No momento da contratação é o momento que ele deve fazer o registro da despesa, informação no sistema. Temos aqui um rol de rubricas, então ele vai escolher primeiro o tipo da despesa. No caso, ele vai verificar qual rubrica que melhor corresponde àquela despesa que ele pretende registrar no sistema. É claro que não é um rol exaustivo de rubricas, não há como exaurir no sistema todas as possíveis despesas vinculadas a uma campanha. Sobre esse rol de rubricas, ele é o mesmo rol utilizado por ocasião de um recebimento de um recurso estimável lá em doações recebidas, é o mesmo. Então, por exemplo, algumas rubricas aqui, elas têm um nome aqui conjugado, por exemplo, aquisição, doação de bens móveis ou imóveis. Se eu estou em uma doação recebida, eu estou me referindo, aqui no caso, à doação de bens móveis ou imóveis. Se eu estou na despesa, utilizando essa rubrica, eu estou me referindo à aquisição de bens móveis ou imóveis, ou seja, aquisição com correspondente desembolso financeiro. E assim, outras rubricas aqui, por exemplo, cessão ou locação de veículos. Se eu estou informando essa rubrica na minha doação recebida, na minha receita, eu estou me referindo à cessão temporária do veículo na campanha. Se eu estou cadastrando essa rubrica aqui em despesas, eu vou estar me referindo à locação de um veículo para a campanha. Depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas rubricas a que eu entendo sejam mais relevantes. Não vou falar sobre todas nesse vídeo. E nesse momento eu vou começar a mostrar aqui como fazer o registro da despesa. Então eu venho aqui, seleciono para cada uma dessas rubricas aqui. O sistema vai apresentar sempre 3 abas, né, para fazer o cadastramento da despesa. Então aqui a aba dados da despesa, detalhamento da despesa e os dados do pagamento. Então aqui vou prosseguir com o cadastramento dessa despesa com água. Vou informar um CNPJ fictício. Já cadastrei essa empresa antes de iniciar esse vídeo para esse CNPJ. Então, quando eu cadastrei aqui, conformei o CNPJ, o sistema já trouxe o nome da empresa. Vou informar o documento. Então, notem aqui que eu tenho todos os campos de dados da despesa preenchidos. Se eu clico aqui em gravar, o sistema não permite gravar, porque eu tenho que, pelo menos, ter registrado os dados da despesa e o detalhamento da despesa para conseguir concluir o registro da despesa. O sistema mostra que traz na tela mensagens durante o cadastramento de informações no sistema. Essas mensagens ela tem o intuito de orientar o prestador de contas no preenchimento dos campos. Então, algum campo que ele esqueceu de preencher, como é o caso dessa mensagem aqui, falando que eu esqueci de preencher aqui o detalhamento da despesa. E algumas outras mensagens são informações solicitando confirmar aquilo que está sendo digitado, aquilo que está sendo informado. Algumas situações que o sistema entende possam estar equivocadas. Bom, aqui nesse caso vou clicar em OK e vou prosseguir com o detalhamento. Então tem aqui, vou fazer a descrição desse material do serviço, no caso aqui a água. Vou informar a especificação dessa água, posso informar a destinação também. Por exemplo, água utilizada em evento. Estou querendo indicar na minha prestação de contas que essa água é uma água utilizada para o evento tal. Fácil, vem e coloca aqui essa informação. Aqui o campo da informação da quantidade, atentar, porque muitas vezes, por exemplo, o prestador quer digitar aqui uma quantidade 5, ele vem, faz essa informação, digita somente o 5, então fica 0,005, ele não se atenta a essas casas após a vírgula, informa o valor total, o sistema divide pela quantidade, acha o valor unitário, que nesse caso aqui também vai estar equivocado, porque a quantidade está equivocada. Bom, eu vou clicar aqui em adicionar, o sistema se comporta dessa forma
para o cadastramento do detalhamento da despesa e também dos dados do pagamento e para algumas outras funcionalidades, ou seja, você digita a informação nos campos em branco e precisa adicionar essa informação. A informação precisa vir, por exemplo, aqui para essa tabela na parte de baixo da tela. Precisa a informação estar aqui. Vou clicar em adicionar, deu uma mensagem aqui falando sobre a quantidade. Olha, você tem certeza que essa é a quantidade mesmo? Vou clicar aqui em cima, muitas vezes o prestador de contas acaba não lendo e clica em cima. Então, está aqui digitado 0,005, agora sim a informação aparece aqui nessa parte de baixo da tela. Então, nesse momento, eu tenho o registro do detalhamento da despesa, tenho aqui os dados da despesa e posso estar gravando essa despesa. Precisa informar o pagamento agora? Posso informar, caso tenha feito pagamento, ou caso não tenha feito pagamento, como é o caso aqui do exemplo, eu contratei a despesa, estou fazendo o registro dessa despesa no momento da contratação, mas ainda não fiz o pagamento, então vou deixar esses dados do pagamento sem preenchimento. Vou clicar aqui em OK, o sistema vai dar um alerta falando que eu não paguei ainda a despesa, OK, não tem problema. Caso permaneça como não paga, vai ser configurado como dívida de campanha. Vou clicar aqui em sim, no caso. Foi só um alerta, ok, realmente eu não fiz o pagamento. Nesse momento eu registrei a minha despesa com água junto a esse fornecedor, está aqui, ó, dados gravados com sucesso, ok. Prosseguindo, o sistema pergunta se quero anexar agora a documentação relativa à comprovação dessa despesa. Como eu não tenho ainda os dados do pagamento, penso que não seria esse o momento, preciso completar os dados de pagamento, fazer o registro no sistema, e aí, tendo todas as informações relativas aos dados da despesa, do pagamento efetuado, vou digitalizar tudo em um único documento, um PDF, e aí sim vou anexar. Então, aqui vou clicar em não é o caso, vou prosseguir aqui com o cadastramento da minha despesa. Em determinado momento, identifiquei que aquela quantidade está equivocada e quero fazer a alteração. Então, estou navegando aqui em outras funcionalidades, fiz essa identificação do equívoco na quantidade, venho aqui em despesas, notem, estou aqui na funcionalidade de despesa, clico aqui em pesquisar, vou na minha despesa com água, é a que eu quero fazer uma alteração, na que eu quero alterar a informação. Essa informação está aqui no detalhamento da despesa, é a quantidade, clico aqui na aba detalhamento da despesa, está aqui. Eu vou clicar em cima do registro, que é esse aqui. Nessa linha, eu posso então estar removendo essa informação toda e novamente digitando aqui em cima e adicionando, ou da maneira mais fácil, posso aqui selecionar, como eu fiz, cliquei em cima, o sistema já recuperou aqui no preenchimento das informações essa despesa, o detalhamento dessa despesa. Eu venho aqui na quantidade e faço a alteração. Então aqui eu vou informar 5, ok, agora de forma correta, eu vou adicionar, e o sistema já sobrepôs essa informação. Vejo que agora ficou a quantidade correta, 5. Vou clicar em gravar, pronto, está salva essa informação. Bom, em determinado momento fiz o pagamento da despesa, novamente. Venho aqui na lupa, canto superior da tela, canto superior direito, recupero a informação, é uma despesa com água, o sistema recuperou na tela essas informações, vou informar os dados do pagamento agora. Venho aqui, fonte do recurso, paguei com fundo partidário via, por exemplo, transferência eletrônica. Chamo a atenção aqui para um detalhe, eu tenho aqui, por exemplo, nas minhas contas bancárias cadastradas, nesse SPCE, eu tenho conta bancária relativa a outros recursos e conta bancária relativa a fundo partidário. Eu não tenho uma conta bancária relativa ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, notem, quando eu venho cadastrar uma despesa, vou aqui recuperar o meu lançamento de água, quando eu venho cadastrar os dados de pagamento da despesa, informo, por exemplo, se eu informar Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu não tenho uma conta de Fundo Especial de Financiamento de Campanha registrada, as minhas opções elas ficam mais restritas. Por exemplo, aqui a forma de pagamento. Eu não tenho aqui a transferência eletrônica. E isso ocorre, o prestador de contas vai lá, abre uma conta, fez um pagamento por meio de transferência eletrônica, quer registrar isso no sistema,
mas não informou ainda a conta bancária. Ele já vem direto na despesa e tenta cadastrar e não encontra aqui essa informação, a forma de pagamento. Por quê? Porque ele não digitou a conta bancária de campanha. Transferência eletrônica, ela é inerente, ela requer uma conta bancária aberta. E como eu não informei isso aqui ainda no sistema, o sistema não apresenta para mim essa opção lá no cadastramento do meu pagamento da despesa. Então, atentar para isso. Então, vou colocar aqui fundo partidário. Fundo partidário, eu tenho uma conta bancária cadastrada. Tem todas as opções aqui. Eu fiz via transferência eletrônica. Aqui no exemplo, vou colocar essa informação. Puxou para minha conta de fundo partidário, porque aqui eu informei a fonte de recurso, fundo partidário. Então, ele vai trazer para mim somente as contas de fundo partidário cadastradas aqui, em contas bancárias de campanha. No caso aqui é só uma conta. Vou digitar aqui a data do pagamento, como exemplo. Vou colocar aqui que ele pagou, por exemplo, o valor de R$600, ou seja, ele não pagou o valor todo dessa despesa, está pagando parcelado. Vou adicionar a lista, aqui funciona da mesma forma. Eu preciso adicionar aqui a essa parte inferior da tela para que fique registrado os dados do pagamento, para que fiquem registrados. Então, aqui, não há recursos suficientes do fundo partidário, uma mensagem de alerta. Por quê? Porque eu estou informando que paguei com o fundo partidário aqui na minha despesa, mas aqui nas minhas doações recebidas eu ainda não tenho registro de um recurso proveniente de fundo partidário. Então, o sistema já fez essa verificação e está me alertando. Aqui, para efeito de exemplificação, vou continuar, cliquei em sim, está aqui registrado fundo partidário, transferência eletrônica, valor R$600, agora sim, agora eu tenho o pagamento registrado nessa aba dados do pagamento. Não é o valor total, então ele vai continuar informando que o valor ainda é menor do que a despesa. No caso, se eu entrego essa prestação de contas dessa forma, eu tenho aqui um valor de R$400 configurado ainda como dívida de campanha. Dados gravados com sucesso, ou seja, essa informação que eu acabei de adicionar relativa ao pagamento. Pergunta se nesse momento eu quero inserir aqui novamente o arquivo a documentação em PDF para comprovar essa despesa. Vou colocar aqui que não. Bom, em outro momento, terminei de pagar essa despesa. Venho aqui novamente em despesa, clico na lupa, vou achar a despesa, recupero a informação na tela. Vou em dados do pagamento, quero informar o pagamento agora, o restante da despesa, os outros R$400. Vem aqui, informa a fonte de recurso, pode ser diferente, a despesa pode ser paga com fontes distintas de recursos. Então, nesse momento, por exemplo, optei em pagar a partir da minha conta de outros recursos. Vem, informa a forma de pagamento, dessa vez, por exemplo, paguei com cheque, trouxe aqui a conta bancária de outros recursos. Vou informar o pagamento. Vou informar o valor, R$400. Bom, nesse momento eu poderia informar um valor acima de R$400, caso eu informe aqui um valor superior a R$400, no momento de clicar em gravar, o sistema não vai aceitar gravar a informação. Por quê? Porque o limite é o valor da minha despesa, o valor que eu informei para a minha despesa. Então, 401 aqui não passaria, tem que ser o valor exato para estar fechando a despesa, ou um valor menor. Então, aqui no caso, eu vou adicionar a lista, R$400, está aqui adicionado, a informação veio para essa parte inferior da tela, e eu já posso clicar em gravar. Bom, caso eu tivesse pago algum encargo decorrente de inadimplência no pagamento dessa despesa, como que eu iria informar? Porque, no caso, a minha despesa ficaria com um valor um pouco maior, o pagamento da minha despesa. Bom, nesse caso, o encargo ele tem que ser registrado de forma separada, ele não pode ser registrado aqui. Aqui eu só posso informar pagamentos até o limite do valor da minha despesa. Então, aqui eu ia clicar em gravar, ia prosseguir OK. O sistema ia perguntar sobre anexar o arquivo agora, nesse momento. Então, como eu já fiz o pagamento todo, poderia estar aqui já anexando a documentação. Não vou prosseguir aqui, porque não vem ao caso nesse momento, para a exibição desse vídeo. Então, venho aqui, vou clicar novamente nas minhas despesas. No exemplo que eu falei, se eu paguei algum encargo decorrente de inadimplência, como, por exemplo, multa de mora, atualização monetária, juros, relativos ao pagamento dessa despesa com água. Eu venho aqui nas minhas despesas, eu posso informar isso de forma separada. Então, eu venho aqui, por exemplo, em diversas a especificar.
faço a informação desse valor. Se eu paguei, por exemplo, R$ 50 a mais para essa despesa, relativos a encargos, eu venho aqui e faço esse detalhamento. Eu vou fazer a descrição da melhor forma possível. Aqui nos dados da despesa eu já vou colocar aquele CNPJ com a empresa, aquele fictício que eu digitei, com a empresa de água, para dizer que esse encargo foi direcionado àquela empresa, realmente foi, eu paguei esses encargos àquela empresa. Faço aqui o detalhamento dessa despesa e aqui na descrição eu tento vincular da melhor forma possível a informação àquela despesa, então pagamento, juros relativos ao pagamento da despesa tal, de água, na data tal, enfim, tento vincular da melhor forma possível. A quantidade 1, e no caso, por exemplo, se eu paguei R$ 50 a mais, eu vou colocar aqui o valor de 50. Eu estou registrando aqui o pagamento do encargo decorrente da inadimplência daquele pagamento lá com água. Nos dados do pagamento eu venho e boto a fonte do recurso. Lembro que esse tipo de pagamento com encargos decorrentes de inadimplência, eles só podem ser pagos com outros recursos. Eu não posso usar fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha para essa finalidade. Então, eu vou marcar aqui, no caso, outros recursos e vou escolher a forma que eu paguei esse encargo. Adiciono a lista, ok, e gravo. Então, nesse momento, está registrada a minha despesa, está registrado o possível encargo decorrente de inadimplência daquela despesa. Bom, prosseguindo aqui, ao final vou falar um pouquinho sobre algumas dessas rubricas, não vou falar sobre todas, vou falar sobre aquelas que eu entendo sejam as mais relevantes. Vou agora falar, vou comentar aqui uma outra particularidade do cadastramento de despesas. Via de regra, as minhas despesas são cadastradas aqui nessa funcionalidade, mas há uma despesa que não é cadastrada aqui. Caso ela ocorra, a despesa no caso, cobrada pela empresa de financiamento coletivo, quando essa empresa faz a arrecadação para o candidato via financiamento coletivo, ela arrecada e no momento que ela vai transferir esse dinheiro ao candidato, ela cobra uma tarifa, uma taxa de administração por ter efetuado esse serviço. Então, no momento que eu estou registrando a minha doação recebida, e eu mostrei isso lá no vídeo sobre doações recebidas, no momento que eu estou cadastrando, se eu marco esse recurso como financiamento coletivo, tem uma aba aqui, doadores individuais, e aqui um campo para eu estar informando o valor dessa taxa de administração cobrada. Então, por exemplo, a empresa cobrou R$500 para arrecadar esse recurso. Eu vou colocar aqui o valor de 500. No momento que eu gravar a minha receita, porque eu estou fazendo isso aqui na minha receita, em doações recebidas, além de gravar a receita, eu estou gravando também uma despesa, que é essa despesa que eu informo aqui no valor da taxa de administração. Então, aqui, quando eu clicar em gravar, vai ter lá uma receita, que é a receita que eu estou gravando, proveniente de financiamento coletivo, e eu estou gravando ao mesmo tempo essa despesa de R$500, que é a taxa de administração cobrada. Bom, essa é uma exceção, a regra é aqui, despesas. Então, eu venho aqui, como eu já informei, eu faço o cadastramento das minhas despesas. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa rubrica de atividades de militância e mobilização de rua. Então, caso tenha contratado esse tipo de despesa aqui, a rubrica a ser utilizada é essa, militância e mobilização de rua, não em despesa com pessoal ou em serviços prestados por terceiro, e essa informação ela vai ser verificada no momento da análise das contas. Eu tenho aqui seção alocação de veículos, que eu preciso informar a placa do veículo. Então, eu venho aqui no detalhamento da despesa, eu vou informar a placa do veículo. Nesse momento aqui, eu posso adicionar até mais de um veículo. Eu posso, por exemplo, colocar aqui um Celta com valor de 1.500. Alocação. Aqui eu estou em despesa, então eu estou me referindo a uma alocação. Então, aqui, vou informar uma placa. Placa tem que ser no padrão Mercosul, no padrão antigo. Se eu digitar errado aqui, uma informação fora desses padrões, o sistema vai alertar, não vai permitir que eu prossiga com o preenchimento. Então, aqui eu vou adicionar, ele adicionou, Celta
e o valor dessa locação. Então, nessa mesma fatura, o documento que comprova a locação de veículos, geralmente é a fatura. Então, se nessa fatura, nesse momento, nessa despesa, nessa contratação, eu contratei mais de um veículo, eu posso estar informando aqui no mesmo campo, no mesmo registro da minha despesa. Vejam, aqui eu estou registrando uma despesa com cessão ou locação de veículos. Eu tenho uma fatura. Essa fatura está discriminando lá, está descrevendo dois veículos. Então, eu venho aqui e informo o outro, por exemplo, o Palio. Aí eu coloco o valor. Eu vou colocar aqui. Então, tem aqui o Celta e o Palio. Clico em gravar, o que a informação está gravada. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Sobre, por exemplo, dois veículos informados no mesmo registro de despesa. Porque a minha despesa ela é sempre relativa a um determinado documento fiscal. Então, eu vejo isso muito acontecer, por exemplo, em combustível, não é a forma correta de se registrar no sistema, chama atenção para isso. O prestador de contas ele vem aqui, por exemplo, no momento de cadastrar combustível, ele fez vários abastecimentos e ele tem várias notas fiscais e em determinado momento ele vem aqui e na espécie do documento ele informa aqui nota fiscal e digita aqui vários números de notas fiscais, ou seja, ele embola aqui vários números relativos a várias notas fiscais de abastecimento. Cada nota fiscal dessa é uma despesa, então deveria estar separada no sistema, cada lançamento de forma individual. Então ele vem aqui, embola toda essa documentação, ele digitaliza tudo em um único PDF, essas notas fiscais, e insere ali para comprovar. Então chama atenção para isso aí, essa prática não é a correta, não deve ser feito dessa forma, não deve ser realizado o registro dessa forma. O correto é uma informação dessa aqui para despesa, eu venho aqui e coloco os dados do posto de combustível, registro uma despesa, ou seja, uma nota fiscal, venho aqui e coloco essa informação e adiciono a nota fiscal relativa a essa despesa. Quero registrar uma outra despesa, outra nota fiscal do mesmo posto, volto na despesa, seleciono de novo combustíveis e lubrificantes, vou informar de novo os dados do fornecedor e novamente vou digitar o número do documento e vou fazer o restante das informações, o detalhamento e os dados do pagamento. Bom, prosseguindo aqui com as rubricas, falei aqui da atividade de militância e mobilização de rua, falei sobre a cessão e locação, necessidade de informar as placas dos veículos locados ou cedidos. Aqui, combustíveis e lubrificantes. Falei sobre o registro de despesas de forma individual. Cada documento fiscal é um registro no sistema, não só para combustíveis, mas para outras despesas também. Sobre combustíveis e lubrificantes, a resolução ela agora permite que o combustível seja também utilizado em geradores de energia, que serão utilizados na campanha. Então, eu posso utilizar o combustíveis nesse geradores de energia, posso utilizar nos veículos que vão dar apoio à campanha, né, aqueles veículos que foram cedidos à campanha temporariamente, ou os que foram locados. Eu posso estar utilizando também combustível e posso estar utilizando combustível em carreata. Então, se eu, por exemplo, usei o combustível em carreata, o registro da despesa ele é sempre aqui, sempre nessa tela de despesa, o registro de combustível. Então, eu venho aqui, comprei o combustível, faço o registro. Na descrição dela, eu posso estar até colocando que é combustível, gasolina, ser utilizado em carreata, Como que eu faço a informação desse combustível lá no meu evento? Bom, como eu falei, o registro da despesa é aqui, ela tem que estar cadastrada aqui, essa despesa. Eu venho aqui na comercialização de bens ou realização de eventos e eu vou pesquisar esse evento. Então, o meu evento de carreata, caso eu tenha utilizado em carreata, o meu evento de carreata vai estar registrado aqui. Eu informei como fazer isso lá no vídeo relativo à comercialização de bens ou realização de eventos. Então, eu venho aqui na tela, eu recupero aqui o meu evento de carreata, está aqui, tem um evento aqui, carreata A,
eu vou informar aqui essa despesa, ou seja, eu quero no sistema vincular aquela despesa que eu cadastrei lá em despesas, no combustível, eu quero cadastrar essa despesa aqui ao meu evento. Eu quero dizer para o sistema, olha, aquela despesa lá eu utilizei aqui na carreata. Então eu venho aqui, seleciono a despesa, venho aqui, escolho o tipo de despesa que eu quero vincular a esse evento. Então, no caso, eu querendo vincular o combustível, eu venho aqui, trouxe a informação, eu posso ter várias despesas aqui, mas lá eu tenho aqui a gasolina para carreata, porque quando eu fiz a descrição dessa despesa, eu coloquei gasolina para carreata, já ficou bem informado aqui. Eu clicando em cima, pronto, eu tenho essa informação agora aqui no meu evento, gasolina para carreata, ou seja, eu utilizei essa gasolina. Notem que eu não estou fazendo o registro aqui da despesa. O registro da despesa foi previamente efetuado aqui, na funcionalidade de despesa. Aqui eu só estou colocando uma informação na parte de eventos. Eu estou dizendo aqui para o sistema, eu estou informando na minha prestação de contas que nesse evento eu utilizei a gasolina. Então aqui eu vou clicar em gravar, a informação está salva aqui para o meu evento. Voltando aqui para a despesa, uma outra informação sobre combustível é que o combustível que vai ser utilizado no veículo que vai ser no veículo de uso pessoal do candidato, ou seja, aquele veículo que o candidato vai eleger para estar sendo utilizado na campanha eleitoral, para ele estar se deslocando durante a campanha. Esse combustível, ele não é gasto de campanha, conforme a resolução, então ele não vai ser pago com recursos das contas bancárias de campanha, com recursos de campanha, consequentemente, ele não vai ser registrado no sistema SPCE. Então, é um combustível que não vai compor essa rubrica aqui de combustíveis e lubrificantes. Prosseguindo, aqui a despesa com gerador de energia, então é nessa rubrica que eu vou registrar o gerador de energia adquirido para a campanha. Eu venho aqui, faço o registro, detalho, gerador adquirido para o evento tal, adquirido durante a campanha, enfim. Faz aqui a descrição da forma que o prestador de contas entenda melhor. É uma rubrica nova, essa rubrica aqui ela não aparecia no SPCE de 2018, no SPCE Cadastro 2018, então é inédita aqui no SPCE Cadastro. Temos aqui também, vou falar aqui, despesa com pessoal. Eu entendo aqui o cadastramento daquelas despesas, aquelas despesas contínuas durante a campanha eleitoral. Despesas, por exemplo, relacionadas ao pessoal que vai prestar apoio administrativo, apoio operacional durante toda a campanha do candidato. Temos aqui diversas a especificar, eu já informei, seria como uma conta coringa aqui dentro aqui no rol de rubricas para o cadastramento da despesa. Taxas bancárias é aqui que eu cadastro a tarifa que é debitada em conta bancária. Então, eu faço esse registro, eu preciso fazer o registro dessas informações, dessas taxas debitadas, para que a minha prestação de contas possa espelhar o extrato bancário espelhar a prestação de contas, que esses saldos, que os valores correspondem, os lançamentos. Aqui temos locação, cessão de bens imóveis. Então, no caso, eu estou numa despesa, se eu utilizo a locação, eu estou me referindo a uma despesa com correspondente desembolso financeiro. Cessão, locação de bens móveis, aqui nesse caso, exceto veículos, porque o veículos eu já falei aqui no início, rubrica cessão ou locação aqui específica de veículos. Temos aqui multas eleitorais, atentar, porque aqui a resolução de campanha também ela restringe o pagamento dessas multas com recursos públicos, então atentar se é possível ou não o pagamento, faz o registro aqui de multas eleitorais. Eu tenho aqui publicidades por carro de som,
Essa rubrica agora ela passa a pedir também a placa do veículo aqui no detalhamento da despesa. Então, tem aqui a placa do veículo, tem que ser informada dentro do padrão Mercosul ou padrão antigo. Temos aqui serviços advocatícios e contábeis, atentar também para essas duas novas rubricas no sistema SPCE Cadastro. Então, a partir do momento que o prestador de contas contratou uma despesa e pagou com recursos de campanha, ele precisa fazer essa informação no sistema. Sempre que a despesa é paga com recurso de campanha, ele vai precisar informar. Então, ele vem aqui, pagou com recurso de campanha, contratou, pagou, está aqui, serviço advocatício ou serviços contábeis. Antes no SPCE 2018, esse tipo de serviço prestado era registrado em despesa com pessoal ou serviços prestados por terceiro, agora não. Tem uma rubrica específica para serviços advocatícios e uma para serviços contábeis. Serviços prestados por terceiros, penso que sejam aqui aqueles serviços eventuais, aqueles serviços não contínuos durante a campanha, por exemplo, contratou uma pessoa para montagem de alguma estrutura, vem aqui, faz a informação, serviços prestados por terceiros. Serviços próprios prestados por terceiros, essa rubrica aqui ela foge àquela regra de que todas as rubricas da despesa se aplicam às doações recebidas. Essa daqui foge à regra. Serviços próprios prestados por terceiros, ela não é uma rubrica, embora ela apareça aqui na minha despesa, no rol de rubricas de despesas, ela não se refere à despesa, ela é relacionada à doação recebida, à receita. Por exemplo, é aquele serviço que é contratado pela direção partidária, um serviço prestado por terceiro, e que é repassado, no caso, ao candidato. No momento que ele está fazendo o registro da receita em doações recebidas, ele utiliza essa rubrica. Então, ela não é uma rubrica relativa à despesa. Bom, o que eu tinha para falar sobre essa parte de despesa, penso que esteja esgotado, são essas informações mais relevantes. E vou passar agora para a tela de doações a terceiros. Bom, doações a terceiros, eu tenho aqui 3 opções. São aqueles repasses de recursos que a direção partidária faz para um candidato ou para uma outra direção partidária, ou que o candidato faz para uma outra direção partidária ou para um outro candidato. Se esse repasse for financeiro, vai selecionar essa terceira opção, que é doações financeiras a outros candidatos partidos, e vai informar aqui os dados do recurso que foi repassado, a fonte do recurso repassado. Caso eu informe aqui outros recursos, tem que atentar que é preciso detalhar o doador originário. Então, sempre que for recurso privado, que está sendo repassado, eu preciso detalhar o doador originário. Venho aqui e faço esse detalhamento. Por quê? Essa informação, quando eu faço o registro, o repasse, lá quem está recebendo o recurso, o beneficiário, em sua prestação de contas, vai clicar aqui em doações recebidas, vai ter que informar também o doador originário desse recurso, e essa informação, então, vai ser cruzada entre as duas prestações de contas. O doador originário informado aqui, no repasse, e o doador originário informado do beneficiário. Esse doador originário seria, no caso, a pessoa física que originou esse recurso que está sendo repassado. Então, essa é uma informação necessária, chamo atenção para isso. Voltando aqui nas opções, eu tenho aqui as outras 2 opções. Aqui, no caso, essa última é um repasse financeiro, as 2 primeiras é um repasse de recurso estimável. A primeira, doações de bens móveis ou imóveis efetuadas. Aqui, no caso, é daquele bem que entra na prestação de contas do candidato, aqui no caso, entrou nessa prestação de contas como um bem definitivo ao candidato, ou seja, caso ele não utilize durante a campanha, ao final vai restar como uma sobra de recurso não financeiro, então ele vai fazer a transferência desse recurso que sobrou, esse recurso não financeiro vai ser transferido à direção partidária. E aqui embaixo são todos os outros repasses de estimáveis de bens ou serviços que entraram aqui na prestação de contas de quem está repassando, no caso aqui do candidato, e que não são bens definitivos.
Então, se não é um bem entregue de forma definitiva ao candidato, são temporários, esses bens ou bens consumidos durante, serviços consumidos durante a campanha, vão estar nessa rubrica aqui, vão ter que ser transferidos por meio dessa rubrica. Ou seja, esse aqui são todos os que não estão registrados aqui na rubrica de cima, então se aplicam a essa segunda rubrica. Faz aqui a informação, coloca aqui a destinação em todas elas, qual é o prestador de contas que está recebendo esse material, clica em concluir. Bom, assim eu encerro o que eu tinha para falar sobre essas duas funcionalidades. Espero que essas informações sejam úteis na elaboração da prestação de contas e até o próximo vídeo.